o Senhor Espírito Santo para estar aqui diante de nós e que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus através do Senhor Espírito Santo, que vai inspirar o pastor, que daqui a pouco abrirá para a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos entender e compreendê-la. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, o hino Só em Ti. Porque teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. Alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, Senhor, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti, só em Ti. Vamos louvar. Só em Ti. Jesus.
amigo. Vamos cantar com bastante entusiasmo. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido e digno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Esse é o hino preferido da Amanda. Nunca esqueci. Que saudade da Amanda. Tudo entregarei. Vamos colocar de pé? Tem algumas irmãzinhas aqui que eu lembro os hinos que elas gostavam. Eu também. Tudo a Cristo
ajoelhar, juntos nós vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai e nosso Rei, louvamos o nome do Senhor nesta noite de domingo. Estamos agradecidos pela bênção do dia de hoje, estamos gratos porque Jesus veio a esse mundo e viveu aqui entre nós, morreu em nosso lugar como um sacrifício substitutivo e ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, intercede por nós, opera como um sumo sacerdote do santuário celestial e não se esqueceu de nenhum de nós. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa noite e que eu, ao abrir a Tua palavra, possa ser preenchido com Teu Santo Espírito. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. Por Jesus eu oro e agradeço. Amém. Ok, alguém me deixou um celular de presente aqui. Não foi dessa vez, perdi. Meus queridos, vocês estão bem? Animados aí? Tá bom. Felizes, né? Então tá bom. Eu convido vocês aqui para abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15, do 15 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Todo mundo achou? Amém? Não senti muita convicção nesse amém aqui. Bom, então quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente não está muito acostumado a abrir em Colossenses, né? Está depois de Filipenses, pronto, ajudei aí você. Ajudou? Ou não? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15 até o versículo 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa perícope é um nome técnico que a gente utiliza nos estudos teológicos e textuais, perícope. Nome bonito, né? Na verdade é um recorte, né? É uma porção, um pedaço do texto. É considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, como um hino
cristológico. O que é isso, né? É um tributo a Jesus. Paulo está falando de Cristo aqui. Ele está falando de Jesus. E esse Cristo aqui, exaltado por Paulo, é o mesmo Cristo que foi enviado a esse mundo para encarnar. Existem 3 formas de virmos à existência. 3 formas, eu não sei se você já parou para pensar nisso. 3 jeitos de alguém existir, de alguém entrar na história do mundo. A forma mais conhecida é a forma como você veio ao mundo. É o nascimento. Todos nós nascemos. Todos nós somos produto, biologicamente falando, da união de um espermatozoide com um óvulo. É isso. Nós somos a união de um espermatozoide com um óvulo, que foi fecundado e você passou por um processo de gestação dentro do útero da sua mãe, salvo algum engano da minha parte, todo mundo veio ao mundo assim, né? Todo mundo veio ao mundo assim. Pode ser alguém que fala, mas tem um bebê de proveta, assim. Bem, não foi para o útero, mas ou foi, né, na verdade, para o útero. Não foi feito de forma natural, vamos dizer assim. Foi num laboratório que pegaram um espermatozoide e pegaram um óvulo também. E aí depois foi colocado dentro do útero. Não foi gerado da maneira, no coito mesmo, da relação sexual mesmo de um homem com a mulher, mas é um espermatozoide e um óvulo. Todo mundo foi gerado assim. Nós entramos na história desse pequeno planeta azul em rebelião através do nascimento. Adão e Eva vieram ao mundo por meio da criação. Foram eles ali que realmente receberam diretamente o toque das mãos de Deus, né? O verbo que aparece lá, né? Deus fez, lá em Gênesis, pressupõe a ideia de modelar mesmo. Deus modelou, e a gente pode imaginar, né? A gente não tem muitos relatos sobre isso, muita revelação sobre isso, mas se o verbo usado ali é o verbo modelar, Deus sujou suas mãos com o barro dessa terra para fazer Adão e depois tirou a costela e fez Eva. Então, 2 maneiras aqui: o nascimento e a criação. E a terceira forma, apenas um ser veio aqui, veio à existência. Ele veio através da encarnação. A gente pode até usar a expressão, porque é a expressão do Novo Testamento, é a expressão que fala que, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Mateus capítulo 1, versículo 12, se eu não estou enganado, diz lá desse jeito: ora, o nascimento de Jesus foi assim. A palavra usada ali é nascimento mesmo, mas ao pé da letra, se a gente for ver tecnicamente, foi uma encarnação, porque ele não existiu ali naquele momento, ele já existia. Ele tem pré-existência, aliás, ele não foi criado. E se você quer uma coisa para romper a cabeça, é isso. Romper a mente, é isso aqui. É pensar como foi a encarnação. Jesus encarnou. Então existem 3 maneiras de alguém vir à existência: através do nascimento, da criação e da encarnação. Jesus encarna. E isso é extraordinário. Porque somente o primeiro Adão foi criado. Todos nós nascemos. E o segundo Adão também entra na história do planeta de um jeito extraordinário. Ele encarna. Paulo exalta a Jesus.
Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ele diz: como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Olha que coisa, que texto maravilhoso. Ellen White era uma profetisa, mas às vezes ela escrevia coisas bastante poéticas, assim, bonitas, né? Palavras bem selecionadas ali. Eu não sei se no inglês exatamente soa tão bonito quanto soa no português a tradução aqui. Como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Jesus veio no tempo certo, na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo. E é desse Cristo que ele está dizendo. E ele fala que ele é a imagem de Deus. Eu coloquei o título do sermão dessa noite de a exaltação de Cristo, Imago Dei. Eu coloquei uma palavrinha latina, que é um termo que os teólogos utilizam. Teólogo, médico, médico não necessariamente o médico em si, mas o cientista, né? O teólogo, o cientista, eles gostam de nomenclaturas, porque às vezes quando eles usam um termo, uma expressão, aquilo está carregado de significado. Então, para eu ser honesto com vocês, quando um teólogo usa a expressão Imago Dei, que é a imagem de Deus, ele está se referindo à questão da criação do homem. Ele está se referindo à criação do homem. Aqui eu estou usando a palavra que Paulo usa no grego, que ele fala, ele é a imagem de Deus, e quando você traduz isso para a Vulgata, foi traduzido como Imago Dei. Interessante isso daqui, né? Aí, o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas só Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. É isso que Paulo está enaltecendo. Ele está colocando Jesus numa posição, aliás, ele não está colocando, ele está reconhecendo a posição de Cristo como uma posição superior, como uma posição de excelência mesmo. E ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi o primeiro criado, não é isso. É que ele é o principal da criação. Ele é aquele que deu o sonido à música da obra criadora, essa grande sinfonia. Ele é o grande regente de todo esse processo. E o texto diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esses dois primeiros versículos aqui que a gente leu, o 15 e o 16, o 15 e o 16, eles falam de que Jesus é o Senhor da criação. Isso é muito interessante. Coloca Jesus como o Senhor da criação. E é assim que está estruturado esse texto. Irmãos, às vezes a gente lê o texto em português e a gente perde mesmo porque a gente não consegue enxergar. Mas Paulo, quando escreveu, ele escreveu esse texto com uma estrutura na cabeça. É tipo assim, é que a gente não consegue perceber, mas é tipo quando a gente faz uma rima. Tem uma estrutura, não tem? Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenezinho quando dorme, põe a mão no coração. Tem ou não tem uma estrutura? Que tipo de estrutura tem? Uma estrutura sonora. A nossa rima tem uma estrutura sonora. Aqui é também uma linguagem poética. Por isso que é considerado um hino cristológico, porque Paulo não está fazendo o que a gente chama de estrutura prosaica, que é o discorrer de um assunto. Paulo está realmente colocando aqui uma poesia, ele muda a estrutura do texto.
é poético. E qual que é a estrutura do texto aqui? É uma estrutura que a gente chama em teologia de estrutura quiástica. Tem a forma de um X. As palavras aqui estão conversando uma com a outra. E existe um centro dentro dessa passagem, que é o verso 17. A gente leu do verso 15 até o verso 20, e o verso 17 é o centro. O verso 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ô, Dudu, obrigado aí, viu? Você vai para o céu mesmo, tá? Valeu. O verso 17 é o centro desse texto. E aí, depois do verso 17, Paulo muda a fala dele. Ele continua enaltecendo, exaltando o Cristo, mas ele muda. Leia o verso 18, o que está escrito na sua Bíblia? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, está vendo? Ó, verso 18 em diante fala assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Interessante, o versículo 15 e o versículo 16, ele fala que Jesus é o Senhor da criação. O versículo 18, o 19 e o 20 falam que Jesus é o Senhor da igreja. O mesmo Deus que criou os animais, que criou as plantas, que criou a água, que criou o mundo, é o mesmo Deus que criou a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ele é Senhor da criação e Ele é Senhor da agência humana, divina humana, que resgatará para si a humanidade que foi perdida. Olha que coisa bonita. Eu não sei você, eu acho isso maravilhoso quando a gente começa a enxergar e entender o que Paulo escreveu ali. O verso 17 é o verso central, porque ele resume os dois conceitos, Jesus como sendo o Senhor da criação e Jesus como sendo o Senhor da igreja. No verso 17 estão resumidos quando diz: Ele é antes de todas as coisas, ou seja, Ele existe antes da criação e Ele existe antes da igreja. E fala, nele tudo subsiste. O que é isso? Tanto a criação depende dele, quanto a igreja depende dele. Eu acho isso maravilhoso. A criação que foi corrompida por causa do pecado de Adão, ela encontra redenção através de um instrumento que Jesus resolveu utilizar, um instrumento chamado igreja, para redimir o homem que foi criado e para resgatá-lo para que ele volte ao Éden, local da criação. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, está tudo isso no texto? Implicitamente é tudo isso que está no texto. E como é que eu sei? Gente, é uma estrutura indivisível. Quando Paulo, eu li de propósito, você viu que eu ignorei o verso 13, eu não li o 14, está vendo? E na sua Bíblia tem uma subdivisão aí, não tem? Você tem aí acima do verso 13, na minha Bíblia está escrito assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. O que tem aí na sua Bíblia, aí, em cima do 13? Tem uma divisão, mais ou menos isso, não é? Esse subtítulo não foi inspirado, viu? Não foi Paulo que escreveu, não. Esse subtítulo aqui, quem escreveu foram os editores da Bíblia na língua portuguesa da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui na minha, pelo menos. Então, esse subtítulo não é inspirado. Às vezes ele ajuda, aqui está ajudando. É isso mesmo que o texto está falando, da excelência da pessoa e da obra de Cristo. É isso que o texto está falando. Só que ele divide no lugar aonde a gente, por exemplo, vamos ler o 13, vocês vão entender o que eu estou falando. O verso 13 fala assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem foi que nos libertou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado? Eu sei que você está com medo de responder. Porque quando a gente lê isso, olha só, a gente lê, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado? E quem foi que nos transportou para o reino do Filho amado? Está vendo? Eu não li porque dá uma confusãozinha na cabeça. E eu sei que você não veio aqui para ter aula de língua portuguesa. Mas, quando a gente tem esse subtítulo aqui, a gente na nossa cabeça já faz a separação automática. A gente lê o verso 13 e a gente esquece do 12. Lê comigo o 12. O verso 12 diz assim, dando graças a quem? Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas. Está vendo como é importante ler o 12? O 12 fala coisas a respeito do Pai. E aí quando fala, Ele nos libertou, está se referindo ao Pai. O texto da língua portuguesa tem dessa, né? E Paulo escreve difícil mesmo. O texto, ele está retomando, quando ele fala, Ele nos libertou do poder das trevas, ele está retomando o 12, quando ele falou do Pai. Então foi o Pai que nos libertou do poder das trevas. Pastor, não foi Jesus? É sempre assim, essas coisas na nossa cabeça. Irmãos, para os escritores bíblicos, essa divisão do Pai, se é o Filho, se é o Espírito, isso para eles não tem problema na cabeça deles. Porque para eles é o mesmo Deus. Eles não têm problema quanto a isso. Foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito. Eles não têm problema. A gente sabe que são 3 pessoas, mas é um único Deus. Na cabeça deles, eles não têm problema com isso. Se foi o Pai, se foi o Filho, se foi o Espírito. É Deus. Aqui Paulo está sendo bem específico. Ele está dizendo que o Pai nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus. Gente, Jesus veio porque Deus o Pai quis. Claro, você pega Ellen White, você lê, Jesus se voluntariou. Ele falou assim, eu quero ir. E o Pai o enviou. Como que eu sei? João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o Pai deu Jesus. Deu Jesus. Ou seja, Jesus foi enviado pelo Pai aqui a esse mundo. Lembram que a gente fez a Santa Ceia sábado, último sábado que eu estive aqui? E eu falei que Jesus é o enviado do Pai, que ele voltaria para o Pai, por isso que ele estava enviando os discípulos ao lavar os pés dos discípulos. O texto é muito claro. Jesus, sabendo que ele havia vindo do Pai e que voltava para ele, está vendo? Ele foi enviado pelo Pai. Jesus veio aqui porque se voluntariou, é óbvio, mas a obra da redenção é uma obra da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos totalmente nessa obra de resgate do homem. Então, quando o texto fala, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Ele, o Pai. Aí tem uma vírgula aqui na minha Bíblia, quando vem no verso 14, dizendo, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. O verso 14 está falando de quem? Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus, por quê? Porque ele está retomando o Filho amado. Olha só. Ele, o Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, ou seja, no Filho amado, temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Olha que interessante a gente estudar isso aqui. Bem que Pedro dizia, né? Nosso irmão Paulo escreve de maneira muito difícil. É que Paulo é aquela história, é tipo, veja, guardadas as devidas proporções, né? Paulo era um gigante intelectual, brilhante, um homem da fé, mas um homem das letras também. É mais ou menos aqui o sermão que eu estou fazendo, com uma distância assim, intelectual muito grande de Paulo. Mas se você não está prestando atenção do começo, você não vai estar entendendo o que eu estou falando agora. Entenderam? É meio que uma construção, é um tijolinho em cima do outro. Se você não pegou do início, você vai ter dificuldade de entender assim, poxa, o pastor está falando umas coisas que não faz muito sentido. Não faz sentido porque você não pegou a linha lá do começo de raciocínio. Porque tem uma construção mental aqui. Paulo está construindo uma ideia muito interessante. Ele fala que Jesus é essa imagem, esse imagodei. E aí ele leva a mente do leitor aqui, que num primeiro momento a carta foi escrita para os crentes da cidade de Colossos, que tinha maioria, eram judeus que receberam Jesus. Paulo está escrevendo para alguém que já tinha de cabeça o texto bíblico. Aliás, muitos meninos decoravam o Pentateuco, decoravam os 5 primeiros livros. Então, quando ele fala a imagem de Deus, pronto, na cabeça do judeu ali, que era um crente naquela época, um crente em Jesus, ele lê a imagem de Deus, ele lembra da criação. A cabeça dele vai lá para o momento em que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem isso na cabeça. E aí quando ele lê assim, o primogênito de toda a criação, é óbvio que ele não entendeu que ele foi o primeiro criado. Ele sabe que o primeiro criado foi Adão. Jesus, ele é o principal aqui. Ele é o mais importante da criação, porque é através dele que a criação é operada, que a criação existe. E, gente, é uma coisa linda, olha só. Ele é o primogênito da criação. E aí o texto vai se desenrolando aqui. E eu vou dar um salto aqui, porque eu já li o texto todo. Fala assim, ó, verso 18 diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Olha só, quantas palavras interessantes aqui. Primogênito, princípio, primazia, olha, cabeça, ó, 4 palavras aqui, primogênito, princípio, primazia e cabeça. Essas 4 palavrinhas aqui, o leitor, lembra que eu falei que o leitor que lê lá a imagem de Deus, ele vai com a cabeça dele para Gênesis. Pois bem, Paulo está com a cabeça em Gênesis. Essas 4 palavrinhas aqui, cabeça, princípio, primazia, primogênito, são todas palavras que, aqui no grego, elas são palavras diferentes, mas quando Paulo se utiliza dessas palavras, ele está levando a mente do leitor, que já tem o hebraico na cabeça, para uma palavra de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual palavra dessas aqui, que a gente citou de Gênesis 1:1, aparece aqui, nesse trecho? Princípio. Paulo está dizendo que Jesus é o quê? Colossenses 1,18. Ele é o quê? Ele é a cabeça e ele é o princípio. A gente sempre entendeu esse texto de Gênesis 1:1 como sendo um advérbio de tempo. E de fato você pega o texto, uma das possibilidades interpretativas é de que seja um advérbio de tempo. E eu já falei para vocês que vocês não vieram aqui para ter aula de língua portuguesa.
Mas essa palavrinha princípio, ela está ali no texto, e é uma possibilidade interpretativa, está ali no texto, localizando cronologicamente, ou seja, situando no tempo a obra da criação. Ele diz, foi no princípio, num tempo distante, remoto. A tradução está certa e o entendimento está certo nessa linha. Mas olha o que Paulo faz com o texto. Ele diz assim, ele é o princípio. Ou seja, a palavra reshit, que é a palavra hebraica que aparece ali, significa princípio. Mas é curioso que ela também pode significar cabeça. Pode significar principal. Lembra que eu falei do primogênito? Principal. Eu vou explicar isso daqui. Aliás, eu já falei com vocês a respeito disso, mas eu estou retomando porque eu sei que é um assunto um pouco difícil. Mas, vocês são inteligentes. Olha que interessante. A palavra reshit é princípio. E pode significar cabeça também. Como que o judeu chama o ano novo? Você lembra? Como é que é? Alguém falou aí. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa, ao pé da letra, cabeça do ano. Rosh é cabeça. Cabeça do ano. Por que cabeça do ano? Porque é o primeiro mês do ano. Interessante isso. É o primeiro mês do ano, é a cabeça do ano. Se você for a uma sinagoga, o líder religioso da sinagoga chama-se, como é que é o nome do líder religioso? Rabino. Se você for a uma comunidade judaica adventista, ele não chama o pastor de rabino, mas também não chama de pastor. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, eles entendem se chamar de pastor, você está comparando diretamente com um evangélico. Na cabeça deles é isso, porque tem muito judeu mesmo, de ascendência, de família, e que frequentou sinagoga e tudo mais. Sabe como é que eles chamam o líder, o nosso pastor, na nossa comunidade judaica adventista? Rosh. De cabeça. De líder. Líder. Lembra que Jairo era um dos principais dos judeus. Essa é a ideia do Rosh, do principal. E aqui em Colossenses, Paulo diz que Jesus é o primogênito, a ideia de primeiro, não no sentido de que ele nasceu primeiro, não. Jesus não nasceu. Ele sempre existiu, ele não teve começo. E eu já disse, quer uma coisa para romper a cabeça, é pensar em Deus. Nosso calibre mental não comporta. Como assim Deus nunca nasceu? Deus nunca nasceu. Ele sempre existiu. Isso aqui rompe com a cabeça. A gente não tem calibre mental para suportar muito esses pensamentos. Ele é o primeiro de ser o principal. Ele é a cabeça. Ele é o líder. Ele é o Rosh. Ele tem a primazia. Olha que coisa maravilhosa. Paulo usa essas 4 palavrinhas aqui para descrever corpo, princípio, primogênito e primazia, para descrever Jesus. E na cabeça do judeu que leu isso, ele foi transportado mentalmente para Gênesis capítulo 1. Jesus, ele está falando de Jesus, então quer dizer que Jesus realmente, ele estava na criação. Literalmente no texto da criação aparece lá Jesus. Você tem a Trindade, porque o verso 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você tem Deus o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito. Jesus aparece na primeira palavra da Bíblia, porque no hebraico é uma palavra só, é Bereshit.
Ao contrário, a gente tem 9 palavras na língua portuguesa no verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 9. No hebraico você tem 7. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Você tem 7 palavras. Muito curioso isso aqui também, já denunciando qual vai ser a estrutura do texto. Então, a gente tem lá uma preposição e o advérbio de tempo, que na verdade a gente pode traduzir também com essa ideia de que é uma pessoa ali. É Jesus que o texto está dizendo. Então, Jesus está lá no início de tudo, no início das Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele continua, e eu já vou terminando aqui a minha exposição. Interessante que ele está falando de Deus o Pai, ele fala de Jesus, e aí depois no verso 21 ele fala: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Interessante que o texto, Paulo vem dizendo assim, do Pai, dando graças ao Pai. Ele fala lá no verso 12, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção, a remissão dos pecados. Aí ele começa a falar de Jesus, ele fala do Pai, ele começa a falar de Jesus, e aí depois ele se volta para o auditório, ele se volta para você, ele se volta para o ser humano. Ele fala: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam. Ou seja, irmãos, sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. Sem Jesus, nós somos estranhos diante do Pai. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, sem Jesus, nós somos profanos, culpados e dignos de repreensão. É isso que o texto implicitamente está dizendo. Sem Jesus, quem somos nós? Irmãos, é por isso que Paulo faz esse tributo a Cristo. Eu não sei, vai ter mensagem musical? Paulo faz esse tributo a Cristo. Ele enaltece, ele exalta Jesus diante da audiência que ele tem. Irmãos, a minha oração como pastor tem sido: Senhor, que eu me esconda atrás de Jesus. É Ele quem tem que aparecer, é Ele quem tem que receber os créditos, é Ele que é o único digno de louvor e adoração. Eu não sei se você entende isso. Quem seria você sem Jesus? Onde você estaria agora sem Jesus? Irmãos, eu fico maravilhado com isso. Eu penso em Cristo todos os dias. E como eu desejo naquele dia, porque eu vou estar lá, não pelo meu histórico, não por causa da minha obra, não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Ele é. Eu estarei lá, e eu colocarei ante os pés dele, diante dos pés dele, a coroa que me foi dada, porque Ele é o único que merece. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é chamado pela Bíblia de o Deus forte, o Pai da eternidade, o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz.
Ele é a rosa de Saron, a estrela da manhã, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o desejado de todas as nações, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Jesus é tudo isso. E Ele é meu amigo. Ele é meu Salvador. Ele tem mudado a minha vida. E é uma obra que não é uma obra fácil. Porque muitas vezes eu sou relutante em que Ele me mude. Já viram o barro reclamar com o oleiro? Pois é, a gente é barro, a gente é pó com água, a gente vira barro, mas a gente reclama, porque Deus vem e fala assim: olha, eu vou tirar isso de você, essa pedra aqui, esse seixo, essa palha que está aqui, atrapalhando do barro ser perfeito, eu vou tirar. E aí quando Deus vai tirar, eu falo: não tira não, eu gosto disso daqui. Mas Deus vai lá e Ele é um cavalheiro e Ele respeita. Mas aquilo enfeia a obra. E a culpa não é de Jesus. A culpa é minha, que gosto do pecado, que não entendi que Ele veio para me redimir, para operar a obra da redenção, da remissão dos pecados, para me transformar numa nova pessoa, para imprimir a imagem que foi perdida no jardim do Éden. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é o Imago Dei que Paulo menciona aqui. Ele sim é a imagem de Deus, e Ele veio aqui para que eu possa olhar para Ele, e eu copiá-lo, eu imitá-lo, e muito mais só do que Ele ser o meu exemplo, Ele veio aqui para ser o meu substituto. Ele morreu na cruz por mim, era para ser eu. A gente olha para Jesus dependurado naquela cruz, entre o céu e a terra, agonizando, jorrando sangue de 7 partes do seu corpo, dos seus pés, em remissão dos caminhos tortuosos pelos quais nós andamos, das suas mãos, em remissão, em redenção, pelas escolhas erradas que nós fazemos e tomamos para nós. Sangue jorrou das suas costas, para que estejamos livres dos fardos que carregamos. Sangue jorra da sua cabeça, para que os nossos pensamentos sejam purificados, pensamentos ruins que nós nutrimos. E por fim, sangue jorra do seu coração aberto por uma lança romana, para nos libertar dos amores tóxicos que vivemos. Sangue jorrou de 7 partes do corpo de Jesus. Ele é o sacrifício perfeito. E quando nós olhamos para Ele, dependurado entre o céu e a terra, nós somos tentados a dizer: está aí o Filho de Deus. Está errado. Quem está ali sou eu. É você. Na pessoa do nosso representante. Aquele ser dilacerado, com as suas partes íntimas expostas para todos verem, porque aquele pedacinho de pano que é colocado diante dele não faz jus ao que aconteceu. Jesus foi crucificado totalmente nu, mostrando seus órgãos genitais, para vergonha e horror da sua mãe que assistia, dos seus discípulos que assistiam. Aquele ser que estava ali não era o Filho de Deus, era eu, era você. E o pior de tudo, a gente demora para entender isso. Aliás, a gente reluta em entender isso. A gente tem dificuldade de entender isso. Jesus te substituiu. Seja grato por isso. A gente geralmente canta um hino: como agradecer a Jesus o que fez por mim. Sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim. A gente canta esse hino muitas vezes quando a gente conseguiu um emprego novo,
quando a gente recebeu a bênção da nossa saúde, recebemos a cura de uma doença. A gente canta esse hino quando fomos abençoados financeiramente. Mas leia lá a letra do hino. Tem a ver com salvação. Seja grato a Jesus. Esse vai ser o hino final. Nós vamos ter a mensagem musical, mas eu quero cantar esse hino final com vocês. Vamos ouvir a mensagem musical e aí depois nós cantaremos o hino Como Agradecer. Boa noite. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de esse amor é o que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim.
Muito obrigado, Jenny, por cantar a respeito desse milagre. E em resposta a esse culto, em resposta a esse milagre que Jesus fez por cada um de nós, quero te convidar para que juntos cantemos, expressemos a nossa gratidão a Deus. Como agradecer por esse maravilhoso milagre? Essa é a grande pergunta. Cantemos juntos. Ao som da música, eu convido você para se levantar, para que cante as estrofes do hino Como Agradecer. Do Senhor nessa noite. Agradecemos ao Senhor por esse milagre maravilhoso que foi realizado na cruz do Calvário, que foi realizado na encarnação de Jesus e que continua sendo operado nas nossas vidas. Obrigado porque nós somos milagres vivos andando por aí. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos agora? Se não fosse o Senhor, quem seríamos agora? Esse culto, Senhor, é um tributo
é uma exaltação a Cristo. Ele é o único digno de louvor, Ele é o único digno de glória. Os anjos do céu se reúnem ao redor do trono e cantam, louvam ao teu nome. Os 24 anciãos ao redor do trono louvam o teu nome. Nós aqui reunidos, parte da criação, louvamos o teu nome nessa noite. Essa oração vai aí para o céu, endereçada ao trono da graça. E nós não ousamos assinar esta oração no nosso nome. Eu não coloco o meu nome, nenhum dos irmãos coloca o nome aqui, mas essa oração vai assinada aí para o céu, em nome daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o desejado de todas as nações, aquele que é o lírio do vale, a rosa de Sarom, a estrela da manhã, ele que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele que é o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É no doce, maravilhoso e lindo nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Graça e paz a todos. Uma excelente semana.